Olá, eu sou a Érica Carvalho e hoje mais um vídeo da série Papo Terapia. Hoje nós estamos aqui com mais uma terapeuta top que vai compartilhar um pouquinho da história dela conosco. Olá, eu sou Fátima Perucci Costa, reflexoterapeuta, e estou muito feliz de estar aqui, Érica. Gratidão, Fátima, por ter vindo de Atibaia para cá para a gente fazer esse bate-papo hoje. Pela Cetar eu faço qualquer coisa. Oba! Então vamos lá, minha querida, para a gente começar aqui. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Tá. Como é que você conheceu a reflexologia, Fátima? Tá, a reflexologia surge na minha vida, né? No momento que eu buscava terapias novas, né? Eu já vinha de um processo de conhecimento de outras terapias por conta, né? De um problema de saúde do meu filho. Então, eu sempre gostei muito de técnicas alternativas, né? Que hoje, né, a gente fala alternativa, mas na verdade elas são integrativas, sim, né? Ele sempre tomou muito remédio alopata e isso sempre traz um benefício de um lado, mas acaba tendo uns efeitos colaterais. E eu sempre acreditei muito nisso, né? Sempre acreditei muito no corpo, né? Eu acho que esse sempre foi o meu motivo. Eu sempre acreditei uma força maior, quer dizer, se a gente vem completo. E como a gente fazer? E na época, quando eu fui apresentada, a minha terapeuta fazia terapia, né, minha psicóloga, sabia dessa minha busca e me apresentou o Paulo, né, Paulão, e aí o Paulão veio na minha casa para fazer para o meu filho, né, e eu fiquei observando, né, e aquilo logo de cara já me chamou. Tá certo que eu sempre gostei muito de pé, né? Sempre fui meia... sempre observei muito o pé. E ele fazendo a técnica, aí eu falei para ele, faz para mim, né? E porque eu havia visto algum resultado logo já nas primeiras sessões, aí ele começou a fazer em mim. E foi quando ele me disse do curso de introdução da Cetar. Eu falei, eu vou fazer, né? Vou fazer. Vim para cá para conhecer a técnica, né? Porque era uma forma de, nos momentos mais difíceis às vezes que eu passava, né? Na lida do dia a dia, eu ter uma técnica na mão em que eu tirava, era isso. Então, na verdade, eu vim para o curso de formação, para o autoconhecimento, para conhecer a técnica, né? E para usar ela em casa. Maravilha. Né? Deixa eu te perguntar. Então, hoje você é uma reflexoterapeuta. Sim. Mas qual é a sua formação? O que você fazia antes disso? Tá, a minha formação é em economia. Eu tenho mestrado em economia, né? Trabalhei com pesquisa, com docência. E por conta até desse meu filho, eu acabei deixando um pouco de lado e depois eu fui trabalhar na parte administrativa do escritório do meu marido, administrativa financeira, e cuidando dele, né? Aí eu conheci a reflexologia e hoje eu sou uma reflexoterapeuta. Maravilha. Fátima, me conta, você gostava disso que você fazia? Érica, não era de todo ruim, vamos dizer assim. Eu gostava, assim, tinha um lado que a gente gostava, tinha um lado que eu gostava muito, que era a docência, a pesquisa em si, mas a economia já não me trazia, assim, vamos dizer, uma alegria que eu tinha. Eu sempre gostei muito de ajudar, né? E a reflexoterapia me permite isso, né? Eu ajudar o outro é uma coisa que me complementa muito. Então, foi uma coisa que eu cheguei aqui para conhecer e eu fui abraçando e fui conhecendo essa técnica maravilhosa, né? E rolou uma identificação. Rolou. Maravilha. Fátima, você falou que fez introdução, mas na verdade você passou por todo o processo. Sim, eu fiz introdução, eu fiz a formação, eu fiz a especialização, né? Hoje eu sou monitora. Como é ser monitora? É uma delícia, né?
eu me sinto... Ajudar o outro é muito bom você ver, acompanhar o aluno que chega aqui no primeiro dia, né? E como ele fica ao longo do processo. Tem um brilho diferente no olhar. E isso sempre me deixou muito feliz, né? E isso é muito gratificante. Que gostoso. E conta pra nós, qual foi o ponto alto, a sua mudança, depois de todo esse processo que você passou, estudando a reflexologia? Se você pudesse pontuar para nós o seu maior ganho. Érica, o maior ganho de quem faz o curso e de quem trabalha com isso é o autoconhecimento, isso sim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu já vinha de terapias e eu passei por outras coisas. Mas a minha identificação com a Reflexo é muito grande. E ela me trouxe um direcionamento, ela foi muito mais focada, né? O que a Reflexo faz, ela consegue... Eu sempre olho para a Reflexo como uma casca de cebola, né? Então eu acho que ao longo da minha vida eu fui tirando algumas cascas. E a Reflexo me ajudou a ir mais fundo nisso. E por quê? Porque com o tratamento da Reflexo, os pontos ficam mais direcionados. E você vai vendo, né? Você vai limpando uma camadinha, aí você vai ver que tem outra mais suja e outra, né? Então, assim, a minha vida mudou totalmente com a Reflexo. É interessante porque quando a gente fala sobre esse processo do autoconhecimento, talvez quem não conheça não entenda o que é isso, né, Fátima? De realmente a gente poder olhar para dentro, da gente ir se conhecer, porque a gente não foi ensinado, né, na escola a fazer esse processo, o olhar para dentro. A gente tem uma tendência de olhar sempre para fora, mas a gente não foi ensinado a olhar, entender as emoções. Isso tudo traz um ganho muito grande, realmente, não é? Na verdade, Érica, hoje eu compreendo esse processo assim. Nós não somos educados, nem desde criança, a ter a consciência de si mesmo, né? Nós passamos a vida ao longo disso. E eu acho que o grande ganho da Reflexo é trazer você para a sua consciência, né? Para a sua emoção, para entender a sua emoção, para entender o seu corpo, né? E fazer você ficar mais pleno. É um trabalho longo, não é? É um trabalho de conexão mesmo, né, Fátima? Conexão. Essa busca até mesmo da gente entender o nosso corpo. Porque às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas se veem como dois elementos diferentes, né? O corpo e eu não somos a mesma coisa. Então a gente não tem essa comunhão. É entender por que isso dói, o que eu sinto hoje, o que meu corpo está necessitando, como você falou dos recursos, né? Porque a gente já tem esses recursos dentro de nós. Isso mesmo, né? E que ao longo da vida a gente vai abandonando. Na verdade, essa reconexão, porque o que eu vejo hoje, né, com as pessoas é uma falta total dessa conexão mesmo, né? Não tem uma conexão com o espírito, com a mente e com o corpo. E se nós não tratarmos isso, se nós não trouxermos isso para dentro, né, é muito difícil conseguir um equilíbrio. Né? Então, quando você se dá conta de como as suas emoções trazem problemas até para a sua saúde, para o seu corpo, de como esse corpo está gritando, né? Porque na verdade o corpo grita. Sim. A doença não é nada mais do que o corpo falando, olha para mim. É um pedido de socorro mesmo. Olha para mim, né? É claro que há problemas genéticos, eu passo por isso, né? Sim. Há problemas que são estruturais, né? Que é uma estrutura, mas a doença como si é sempre um chamamento do corpo, né? E as pessoas ficam olhando só para a doença. Na verdade, a gente tem que olhar para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde espiritual, né? E fazer essa junção, né, dessas questões. E assim a gente se torna um ser humano como nós devemos ser, né? Porque tá tudo muito solto por aí e as pessoas não conseguem olhar, né? Tem uma visão do fora, né? Sim. E esquece o de dentro, exatamente, né? O de você.
Às vezes eu tenho a sensação daqueles bonequinhos, né? A cabeça tá aqui, o corpo tá aqui, Sim. e o espírito nem vai mais. E aí a gente precisa fazer essa conexão. Incrível, Fátima. E me conta uma coisa, com essa consciência, como é que você conduz os seus tratamentos e também em relação aos seus interagentes, qual é o maior ganho que você observa neles também? Érica, assim, eu costumo usar a reflexologia como principal. Por que que eu uso? Para mim, é uma das técnicas mais completas que eu conheço, né? Porque eu consigo, o interagente chega com problema às vezes físico e a gente consegue ajudar esse físico, e a hora que você está ajudando o físico, é óbvio que você já está ajudando o emocional e você está vendo, e através da conversa, e o seu pé vai falando, na verdade, eu me sinto como um maestro, né? Porque a orquestra está ali, eu só estou ali olhando, e a orquestra está me falando, olha, aperta aqui, aperta ali, né? E isso você vai conduzindo esse processo. E eu vejo, eu trato muitas pessoas com depressão, né? E eu vejo um ganho, assim, muito grande, é um resgate da pessoa, né? De estar, já tratei fibromialgia, assim, fobias, né? Então, é muito interessante você olhar para essa pessoa e ver, né? Uma coisa muito interessante aconteceu com essa pandemia, né? Então a gente parou os tratamentos de algumas coisas e eu tenho clientes que eu sabia que era um pouco complicado. Mas a gente foi levando muita conversa, mas não é a mesma coisa que a técnica, Sim. porque o meu recurso é a reflexologia e o floral. Floral de Bach é um pouco que eu também uso. Sim. Que é um grande porque auxiliador. potencializa, né? Isso, né? O que eu percebo é que existem várias técnicas que potencializam. E o floral de Bach é uma delas que eu uso muito, né? Também é outro que eu tenho uma verdadeira paixão. E o que eu percebi com a pandemia, então a gente parou um tempo, e para falar a verdade se retornou há pouco tempo, era que essas pessoas ficaram muito debilitadas, né, até por conta dessa situação, mas que assim que a gente começou de novo, era como se o corpo falasse, opa, eu já vi isso. E a recuperação está muito... O processo de reconhecimento mesmo dos estímulos, né? E de como a pessoa chega no meu consultório na primeira e 3 sessões depois. Quando é a primeira vez e quando você nunca teve contato com a técnica, às vezes até demora um pouco mais. Mas esse contato é maravilhoso e você começa a perceber de novo o brilho nos olhos das pessoas, né? Então, eu sou meio, como diz, né? Suspeita porque realmente eu vejo cada vez mais, né? Mesmo esse afastamento para mim teve esse lado positivo. De você olhar para isso e falar, realmente, como isso é mágico, né? Mágico no sentido de como o seu corpo, olha como o seu corpo ele guarda isto, né? Guarda esta e outras memórias, sim, mas guarda, as memórias positivas estão ali, você consegue acionar. Então, é maravilhoso ver o resultado dessas pessoas, né? Incrível. Que gostoso, né? A gente trabalhar com aquilo que a gente ama e ter essa consciência mesmo, né, Fátima, de que a gente está ajudando o próximo. Eu acredito que, como você falou que gosta de ajudar pessoas, é algo que cada vez que você ajuda o interagente, você também está se ajudando, está ganhando essa satisfação. Todo interagente que entra está sempre me ajudando em alguma coisa e é uma troca. É uma troca. É uma troca e é isso que a gente tem que entender, né? Tá tudo certo, tá tudo no lugar certo. A forma como isso vai agindo e a gente vai vendo é muito legal mesmo. Fantástico. Fátima, me conta, se hoje eu quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, marcar um horário com você, onde você atende? Então, Érica, eu tenho um consultório em Atibaia, eu sou de Atibaia, né? E eu atendo lá no meu consultório. Legal. Deixa também o seu perfil da rede social. Tá, eu tô no Instagram, né, como Maria de Fátima Perucci, né? E é isso.
Fátima, minha querida, muita gratidão pela sua disposição de ter vindo de lá de Atibaia até aqui para a gente fazer esse bate-papo hoje. Muita gratidão, muito sucesso para você. Eu que agradeço, Érica, porque a CETAR tem um diferencial de escola como eu nunca vi. Eu já passei por muitos cursos, já fiz muito curso na minha vida. E a amorosidade, o acolhimento e as técnicas aqui passadas são maravilhosas. Eu que agradeço. Você merece. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha para nós. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. CETAR.reflexologia, EFT Érica Carvalho e Maria de Fátima Peruzzi. Gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.